Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje quero compartilhar aqui com você um pouco mais da minha história. Eu vou me abrir hoje com você, vou falar detalhes da minha vida particular, como eu era comigo mesma, antes do autoconhecimento e depois do autoconhecimento integral. O que mudou? Como? De que forma que o autoconhecimento integral impactou na minha vida? É isso mesmo, hoje eu trago um testemunho de como eu me tornei uma pessoa plena através do autoconhecimento. Quer me conhecer um pouco mais? Vem comigo! Como eu já antecipei, hoje quero dividir contigo um pouquinho mais do meu mundo particular. Contar para você o impacto que o autoconhecimento de uma maneira integral causou na minha vida. Me modificou, me transformou e sabe, há algum tempo atrás isso seria extremamente difícil para mim. Primeiro porque falar sobre si mesma para mim sempre foi muito difícil. Porque eu sempre pensava no que as pessoas iam pensar. Eu tinha medo de não conseguir equilibrar e de as pessoas ou pensarem que eu sou muito arrogante ou das pessoas pensarem: ai, coitadinha dela, você vê, ela é tão coitadinha, tô com pena dela, sabe? Essas coisas assim. Então eu tinha receio de dosar isso, não sabia como fazer. Um outro motivo é porque talvez nem eu mesma me conhecia. E aqueles traços que eu conhecia, eu normalmente negava eles, eu não queria aceitá-los. E isso era uma bola de neve, né? Isso, como tudo na nossa vida, se tu não tratar pela raiz, isso vai criando vários insos, né? Aqui no sul se chama inso, mas aquela erva daninha que vai brotando e vai crescendo e vai tomando conta. E quando se vê, o nosso jardim já tá um matagal e aí se torna mais trabalhoso de tratá-lo e deixá-lo como a gente deseja. Deixá-lo bonito, né? Então eu era uma pessoa no emocional muito dependente. Eu dependia de que alguém me elogiasse para que eu tivesse a certeza de que eu estava fazendo algo certo, compreende? Por exemplo, no trabalho, quando eu aprendi uma atividade nova, eu precisava de que o meu superior ou de que algum colega de trabalho dissesse: ah, Neila, tá legal, muito bem, parabéns, que você, né? Isso alimentava a minha autoestima. Eu não sabia alimentar a minha autoestima por mim mesma. Eu não sabia me motivar. Aliás, a motivação era algo externo. A minha motivação dependia totalmente se o clima estava bom, se tinha sol, se tinha chuva, se eu fui elogiada ou se eu não fui elogiada por algo que eu fiz bem feito, ou que ficou legal. Eu dependia de ter uma amiga ou um amigo para ir no cinema, eu dependia da opinião dos outros para tomar as minhas próprias decisões. Porque eu não me sentia capaz de
levar o rumo da minha vida, de decidir sozinha, de fazer sozinha, de me autoelogiar por mim mesma, eu não me sentia capaz. Isso sem contar nas oscilações de humor, sabe? Tinha pequenas coisinhas durante o dia que aconteciam e que aquilo me irritava tanto, mas me irritava tanto. Por vezes eu quebrava coisas, eu batia a porta, batia a gaveta, saía derrubando tudo, como se fosse um furacão, mas assim, uma agulhinha no palheiro, uma agulhinha que caísse no chão. Já era o motivo para o meu pavio estourar e pegar fogo em tudo. Então o meu humor, ele oscilava, qualquer coisa que eu ouvisse ou que acontecesse ao longo do meu dia, já estragou meu dia, o resto do dia era péssimo. E não precisa dizer que a maioria dos dias eram péssimos, não é mesmo? Porque a vida sempre nos apresenta situações para que a gente evolua. E eu não evoluía, eu ficava na mesma, eu sempre me irritava com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, frente às mesmas situações. A não ser que, como eu já comentei, a minha motivação, que vinha de fora, vinha do externo, que não era minha motivação alimentada por mim mesma, fosse algo que eu queria tanto, mas eu queria tanto, tivesse acontecido algo glorioso no meu dia, que então eu colocava para mim, hoje nada vai estragar meu dia. Mas era aquele único dia, então aquele único dia eu passava por cima de tudo e qualquer coisa que pudesse estragar o meu humor e eu relevava, entrava aqui, saía aqui, nada me abalava. Aí, ok. Mas em compensação, logo em seguida acontecia alguma coisa que aquela alegria, aquela motivação toda, aquela autoconfiança de que nada vai me abalar, não durava muito tempo. A gente chama, sabe, as situações pra gente, a gente acaba atraindo aquilo que a gente não quer mesmo sem se dar conta. Eu era uma pessoa onde o meu emocional dominava os meus dias, totalmente. Se fosse um dia que eu me sentisse triste, então aquele dia era péssimo, era triste, eu transmitia isso para as pessoas que estavam ao meu redor. Todo mundo sabia que eu estava triste e me orgulhava por isso, porque eu sou uma pessoa transparente, como que ser uma pessoa transparente para mim naquela época era sinônimo de bom caráter. Então eu acabava multiplicando essa tristeza, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de choro fácil e de riso difícil. Sério, eu era uma pessoa que qualquer coisinha eu chorava. Se eu visse uma cena que me emocionava, eu chorava. Se alguém me falasse alguma coisa que eu não esperava, que aquilo não soasse bem aos meus ouvidos, eu me trancava no banheiro, no meu quarto e chorava. E aquela tristeza eu fazia perdurar por dias, sabe? E esperava um milagre, que o mundo me entregasse um milagre para que eu conseguisse mudar aquele sentimento. Esse era o meu emocional. Então eu vou separar assim pelos nossos corpos de manifestação emocional. Então agora partimos para o mental. Os meus pensamentos, eles funcionavam de maneira automática, tá? O meu padrão de pensamento era algo que simplesmente acontecia, como a maioria das pessoas no mundo imaginam que aconteça.
Mas na verdade, os pensamentos, existe uma forma de dominá-los e existe uma forma de identificar aquilo que realmente é um pensamento que você produz e quando não é um pensamento seu. Então eu, sem saber disso, eu comigo mesma, conversando com os meus botões, eu me depreciava demais. Nossa, nada eu era capaz, nada dava certo, porque eu sempre estava errada, porque a culpa era sempre minha, eu me culpava por tudo. Eu pensava que as pessoas nunca tinham nenhuma obrigação comigo, e realmente elas não têm, mas em contrapartida, por vezes eu esperava que essa obrigação se cumprisse, eu nutria muitas expectativas e não depositava elas somente em outras pessoas, eu depositava as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus objetivos no mundo externo, que em algum momento ia acontecer algo que ia me ajudar a conquistar aquilo que eu queria conquistar. Entende? Isso sem contar nos padrões de pensamento bem específicos que aconteciam repetidas vezes e que não me faziam bem, não eram salutares, mas que eu não me dava conta disso. Por isso eu digo que o meu pensamento funcionava no piloto automático, tá? O meu corpo mental, o meu corpo das ideias, ele era muito automático. Se viesse algo de fora para acrescentar, sempre era bem-vindo, porque daí eu era influenciada pelos sonhos das outras pessoas, eu era influenciada pelo humor das outras pessoas, eu era influenciada pelas situações que a vida me apresentava e que eu não conseguia superar, tudo isso dentro de uma mesma caixinha, tá? Dentro do mesmo corpo. Vamos então para o corpo físico. Eu era uma pessoa, e aqui não quero que você fique chateada ou chateado se você se identificar, tá? Você não vai ser a única pessoa que vai se identificar com isso. Porém, eu preciso expor essa maneira como eu era, com o meu físico, para poder ilustrar realmente, porque o físico é onde a gente mais enxerga a diferença. Para ilustrar o impacto que o autoconhecimento traz. Não só por dentro da gente, que claro que aquilo que a gente tem por dentro, né, aquilo que a gente não enxerga, reflete no nosso exterior, mas o nosso cuidado com o nosso físico também se torna extremamente nítido, justamente porque a gente enxerga de longe. A gente enxerga de longe quando uma pessoa não dorme bem. A gente enxerga de longe quando aquela pessoa está passando fome. A gente enxerga de longe se aquela pessoa sofre de ansiedade, se aquela pessoa está deprimida, se aquela pessoa está alegre. Tudo isso a gente nota no nosso corpo físico. E eu era uma pessoa que eu não respeitava o meu sono. Eu não conseguia dormir de jeito maneira, era muito difícil eu conseguir dormir e eu sempre tinha para mim, olha só o padrão de pensamento que eu tinha. Dormir era perda de tempo. Então eu passei anos da minha vida dormindo muito pouco, tanto à noite, e aquela cesteada da tarde, depois do almoço, eu realmente nunca tive o costume, mas à noite eu tinha muita dificuldade para dormir. E achava isso bom. Esse é o pior. Eu não sabia
identificar os meus limites físicos. Então, quando eu fazia exercícios físicos, eu ia muito além do que o meu corpo físico conseguia aguentar. Eu trabalhava muitas horas no dia, muitas horas. Ganhava bem, eu tinha um emprego que eu sempre quis. Mas eu não tinha tempo para aproveitar aquele dinheiro que eu ganhava, eu não tinha disposição física para aproveitar, para dar uma saída, para viajar, para espairecer. Eu não tinha tempo, porque o tempo para mim era muito escasso e o pouquinho de tempo que me sobrava, eu tinha que dividir entre a família e as minhas coisas, porque eu sempre fui assim, né? As minhas coisas, os meus objetivos. Eu sempre tive objetivos, sempre tinha algum sonho em mente, algum propósito. Então eu procurava, mas você acha que eu aproveitava esse tempo que eu dedicava para o meu propósito? Extremamente cansada, cansada fisicamente, cansada mentalmente, porque trabalhar várias horas por dia, de segunda a segunda, não cansa apenas o seu físico, ele cansa também o mental. Teoricamente, o tal cansaço mental não existe, mas chega um momento que você está esgotada, que você realmente pensa que você precisa de um tempo. E eu nunca me dava esse tempo, eu não me dava este direito de ter este tempo. Então, mesmo estando no meu momento de lazer em casa, ou que eu não estivesse trabalhando, eu sempre estava produzindo e eu exigia isso do meu corpo físico. Outra coisa também é que eu me descuidava muito da alimentação, eu não tinha hora para comer, eu não, justamente por trabalhar demais também, isso ajudava bastante a ter uma alimentação desregrada, a não se alimentar direito com os alimentos que realmente o nosso organismo precisa, não ter um horário específico para cada refeição. Eu comia muita fritura, muito fast food, e isso implicou em alguns problemas físicos, sabia? Eu tive problemas físicos que eu precisei depois tentar recuperar este tempo todo que eu perdi, que eu me descuidei. Já na parte energética, veja bem, se eu não cuidava do meu físico, eu não cuidava do meu mental, quem dirá da minha parte energética. Eu era assim, eu sabia que existia a parte energética, né? Eu sempre assim, eu nem me lembro quando que eu despertei para olhar para o mundo energético, mas eu entendia o mundo energético de uma maneira diferente. Então, vinha uma amiga e me dizia assim: ah, liga um incenso tal, aquilo é bom para isso. E eu ia lá e fazia. Ah, faz tal coisa. Eu ia lá e fazia. Eu não desenvolvia um senso crítico em cima daquilo, eu não pensava na parte energética. Acreditando na parte energética é que eu fazia e que eu buscava esses conselhos. Porém, eu não pensava no porquê, eu não me inteirava, né, daquelas, quais eram aquelas forças com que eu estava lidando, que tipo de energia era essa. Eu não conhecia a minha energia, tanto que aquela velha mania, né, buscar no exterior algo que me faça bem ou esperar que o exterior resolva
as coisas para mim. E então veio o autoconhecimento integral. Vale fazer aqui uma ressalva que, claro, quando eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, teve um determinado momento que eu tinha muito interesse, mas não sabia como buscar, onde buscar. E quando eu realmente caí no autoconhecimento aprofundado, de uma maneira integral, completa, eu já comentei isso aqui em alguns outros conteúdos, eu entrei por uma porta onde, vou dizer para você, viu, eu sou privilegiada, porque eu tive acesso a conhecimentos que não é todo mundo que consegue acessar, viu? Primeiramente porque você precisa ter uns 3 a 5 mil para investir num curso que duraria um final de semana. E ainda assim você talvez não conseguisse aplicar aquilo no dia a dia. Você precisaria ter um certo estudo, uma certa curiosidade em ler palavras estranhas, diferentes de tudo aquilo que você já viu antes. E eu quando entrei no autoconhecimento, ele na verdade não tem esse nome, eu é que utilizo esse nome. O nome que utilizado assim pelo ambiente onde eu comecei a frequentar e que eu tive acesso a esses conhecimentos, chamavam isso de autopesquisa, tá? Então é um núcleo de ensino e aprendizado que utiliza termos técnicos, super técnicos, termos autênticos, podemos dizer assim, criados especificamente para aquele ensinamento. E os cursos, como eu comentei, são caríssimos. Então hoje em dia no Brasil, esse tipo de ensino de conhecimento, ele se torna um certo, para pessoas que tenham um certo padrão de vida, é mais elitizado, digamos assim. Então eu me sinto muito privilegiada por ter entrado nesse meio da maneira como eu entrei. Eu entrei como voluntária, era uma das tantas atividades que eu tinha, além de trabalhar exaustivamente. Então ali através da minha curiosidade, eu fui buscando mais conhecimento, fui aplicando algumas técnicas, fui me inteirando mais, adquirindo mais conhecimento sem precisar investir tanto. E então eu comecei a trabalhar dentro desse local, né? Então eu estive realmente dentro desta escola, deste local de ensino que ensinava a autopesquisa. Eu passei a me tornar então uma pessoa que olha mais para dentro de si e passa a compreender o todo que nos compõe. No meu emocional, sabe aquelas coisinhas mínimas que antes me irritavam? Agora não me irritam mais. O meu humor, ele é mais estável. E eu consigo compreender quando surge um sentimento e eu na hora vejo por quê. O que está acontecendo aqui? Eu estou me sentindo assim, mas por quê? Né? O que está acontecendo? Ah, foi por isso, então vamos tratar. Então eu comecei a cuidar, a compreender os meus sentimentos, as minhas emoções. Hoje em dia já é muito mais raro eu chorar, não que isso seja uma glória, mas veja, chorar por demais, por tudo,
também não é legal. Tudo que é em excesso é prejudicial. Alguma coisa estava querendo me indicar que não estava bem. Então, hoje eu dou mais sorrisos do que eu choro. No meu mental, eu não preciso mais de um estímulo externo para me motivar. Hoje, faça chuva ou faça sol, eu tenho a minha automotivação em dia. Eu acredito que tudo que eu quero, eu posso e eu consigo conquistar. Quando surge um pensamento alheio que tenta me depreciar, me colocar para baixo, eu já entendo o que está acontecendo. Vejo que esse padrão não é meu, não mais. E consigo modificá-lo através do meu próprio cuidar, do meu autocuidado. No meu físico hoje eu entendo que eu preciso de um horário para dormir, um horário para acordar, não simplesmente pela organização diária, mas também porque o nosso organismo físico ele precisa de descanso. Entendo que o sono é extremamente importante, então eu cuido do meu momento de sono. Eu faço uma higiene do sono diariamente, eu procuro dormir bem, dormir o suficiente. Hoje eu entendo quando chega o meu limite físico e está na hora de parar de trabalhar. Ou sabe aqueles dias quando a gente precisa fazer um monte de coisa e você não tá afim? Eu também compreendo o porquê que eu não estou afim. É realmente essa preguiça ou o meu físico está cansado? Eu consegui delimitar os meus limites, não só os físicos, tá? Os mentais e os energéticos também, eu consigo entendê-los hoje. Então, o impacto do autoconhecimento foi, eu acho que um dos maiores destaques que eu quero trazer aqui é justamente a questão dos limites. Porque a gente vive no piloto automático e não identifica os nossos próprios limites. Então, quando a gente começa a se conhecer e entender o porquê que a gente age de determinadas maneiras, então a gente passa a respeitar mais os nossos limites, a se cuidar mais, a entender que passar desse limite vai ser prejudicial, não vai fazer bem. Hoje eu mantenho a minha saúde energética em dia. Tem práticas energéticas que eu faço diariamente. Eu compreendo a minha energia, eu sei quando ela está sendo influenciada. Eu compreendo a minha parcela de responsabilidade quando eu transmito uma energia que não é tão salutar para as outras pessoas. E isso pode acontecer mesmo a gente tendo o autoconhecimento necessário. Às vezes a gente desliza, às vezes acontece, mas a gente consegue se dar conta em tempo de recuperar aquela influência que não foi boa. Então, todo o impacto de todas essas transformações em mim me fizeram hoje uma pessoa plena. E só lembrando que eu tenho plenitude na minha vida? Tenho sim. Mas, acima de tudo, eu continuo sendo um ser humano. Tem dias que eu me sinto triste? Tem. Às vezes acontece alguma coisa assim de surpresa e eu me pego me depreciando, tendo pensamentos ruins? Tem. Acontece de, por vezes, alguém falar alguma coisa e eu não aceitar ou não me auto-aceitar da maneira como eu sou, nossa, me xingar, como eu fui burra, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Às vezes acontece, sim, porque eu sou ser humano. E seres humanos são vulneráveis a sentimentos, são vulneráveis a emoções, são vulneráveis a deslizes. Acontece.
Mas sabe qual é a diferença da Neila de hoje, pós autoconhecimento integral contínuo? É que hoje, essa Neila aqui que vos fala, ela consegue tratar esses problemas de maneira equilibrada. Eu não saio mais quebrando tudo, botando fogo, gritando. Eu não me tranco mais no banheiro para chorar, para me xingar, ou para xingar o mundo, para xingar as pessoas. Eu consigo lidar com o que tiver que lidar de maneira equilibrada. Claro, em algum momento ou outro eu vou dar alguns deslizes, mas não são deslizes tão desastrosos como era antes. Então esse é um impacto real que o autoconhecimento integral pode realizar na sua vida também. E claro, cada experiência é uma experiência. Para você, talvez, seja muito mais transformador que tenha sido para mim. Talvez você consiga alcançar muito além do que eu alcancei. E é por isso que eu escolhi este como um propósito para minha vida. Eu escolhi transmitir este conhecimento para as pessoas, não para um grupo elitizado, mas sim para geral. Por isso que eu publico inúmeros conteúdos toda semana, a fim de disseminar mais este conhecimento. Eu procuro, juro que eu tento utilizar uma linguagem mais comum, mais simples possível, para que o entendimento seja geral, para que as pessoas compreendam aquilo que eu estou tentando passar e de uma maneira gratuita. E claro, só para fazer um esclarecimento aqui, o autoconhecimento integral é justamente esse método que eu desenvolvi de uma maneira para que eu conseguisse disseminar esse conhecimento a um número maior de pessoas e não aquele pequeno número elitizado lá que eu comentei lá atrás. Eu adaptei o autoconhecimento que eu tive ao longo dos meus estudos, adaptei para uma linguagem de melhor compreensão, mais fácil compreensão. Eu adaptei os conhecimentos de uma maneira que eu conseguisse transmiti-los gratuitamente, por isso existe esse projeto. E claro, futuramente aí, nas próximas semanas, está saindo o meu método de autoconhecimento integral para se tornar uma pessoa plena. Ele estará à venda, mas não vai ser nem perto de 3.000, que são os cursos aí de autoconhecimento nesta área onde nasceu todo esse conhecimento, nasceu todo este meu desejo, essa minha curiosidade, e que me deram uma base do conhecimento para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com você a respeito disso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like neste conteúdo. Você pode também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, caso queira receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena. Agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Foi uma honra e um prazer dividir hoje um pouco mais da minha história com você. Deixo também, por último, mas não menos importante, aquele forte abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.